Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 21 de março de 2022, a gente vai começar uma nova série, né? Hoje, falando sobre esse livro aqui, A Indústria da Droga, tá? Então, né, olha, a guerra de ópio da indústria britânica contra o mundo é um livro bem importante. Antes da gente entrar em detalhes, eu, claro, né, vou lembrar vocês dos meus quadrinhos, os livros que eu faço, onde eu faço um resumão disso aqui, principalmente nessa trilogia aqui do Aurora, Caos e Ômega, tá? Disso, o quê? O que a gente fala muito aqui no canal, né, dos dominadores do mundo, de nova ordem mundial, de tecnocracia, de cibernética, também uma parte espiritual, né? Mas com muita pesquisa, com muita informação e, claro, com emoção, com diversão. Muita gente, né, já me escreveu falando, poxa, até me emocionei, nem imaginava. Por quê? Porque todos, pessoal, são roteiros de cinema que eu escrevi e transformei em quadrinhos adultos. Então você lê como se estivesse vendo um filme mesmo, tá? Inclusive aqui, por exemplo, o Knock Me Out, né, que é uma história de superação que se passa no mundo do MMA, um romance, né, sobre as decisões que a gente tem que fazer, uma homenagem aos anos 80 também, aos filmes como Rock, Karate Kid, Grande Dragão Branco, né? Tem trilha sonora, tem uma trilha sonora no Spotify, então você, enquanto lê, você vai ouvindo as músicas, então a sensação é de um filme mesmo, né? Tem um outro dia aqui sobre tudo que o jovem tem que lidar hoje em dia, né? Droga, política, lacração, sexo, história que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura e comunhão aqui, como enfrentar o mal face a face, sobreviver, não esmorecer, aqui história eletrizante. Então, pessoal, olha, todos com mais de 100 páginas, todos feitos por grandes artistas que eu contrato, tá? Grandes desenhistas, coloristas, pessoal que trabalha para a Marvel, para DC, para o mercado americano, mercado europeu. Então, presentaço para você mesmo, para você se dar e para você dar para quem você ama, para quem você gosta, um presente diferente. São horas e horas aqui de entretenimento garantidos, tá? Que eu mando para qualquer estado do Brasil, outros países também. Então, não compra na Amazon, compra diretamente comigo, eu mando autografado para você, tá? É só entrar em contato pelos links que eu deixo aqui embaixo na caixa de descrição do meu Instagram, @Felipe_Folgose, da página do Aurora HQ no Facebook, tá? O link tá aqui, é só clicar, você cai lá. E também pelo e-mail, se você não usar redes sociais, é só mandar um e-mail para mim, ffolgose1@gmail.com, tá? Também com esses links aqui, pessoal, eu vou deixar o link do Rumble e do Odyssey, que são as outras plataformas onde eu posto os vídeos que eu não posso mais postar aqui no YouTube, tá? Inclusive essa semana a gente vai fazer um novo vídeo, provavelmente amanhã, sobre o apanhado das últimas semanas, tá? Mas mesmo assim, se você não viu, tem muita informação, pessoal, porque tem coisas que já estão antecedendo o que vai vir, tá? Então eu fico sempre ligado, de antena ligada aí, já pegando muita coisa, inclusive de tecnologia. Então, se você não viu da semana passada, assista, tá? E os outros também, vale a pena demais. Então os links estão aqui embaixo. Também o link da página do Subscribestar, que é onde você pode se tornar apoiador do canal, se você gosta do canal, né? Se você gosta do que a gente tem feito aqui e você quiser se tornar um apoiador, é só fazer parte ali pelo Subscribestar. Então, pessoal, olha só. O que eu tenho nos últimos livros, né, tentado mostrar para vocês, né? Quem é essa galera que manda no mundo? Quem que está promovendo há séculos, né, a nova ordem mundial e basicamente pavimentando o caminho para o governo do anticristo, que a gente lê em Apocalipse, né? Então, né, eu li recentemente esse livro aqui, né, O Estabelecimento Secreto da América, falando da Ordem Skull and Bones, como que, né, é um capítulo do Illuminati, basicamente, né, foi fundado lá no século XIX, nos Estados Unidos, né, na Universidade de Yale, tá? Então, depois eu li esse livro aqui, O Estabelecimento Anglo-Americano, né? Aqui ele já cita, aqui lá em Oxford, na Inglaterra, do outro lado do Atlântico, né? Tinha também essa mesma, vamos dizer, essa mesma sociedade secreta trabalhando em conjunto, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. E aqui exatamente o título já fala, né, um estabelecimento anglo-americano. Então, anglo da Inglaterra, americano. A gente, né, lia aqui para vocês como, né, o Cecil Rhodes, como ele moldou uma sociedade secreta. Ele era maçom, enfim. E a influência deles, né, no Império Britânico
enfim, como conduzir a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né? Toda a questão de fundarem os órgãos, como por exemplo, né, o Instituto Real de Relações Internacionais, que nos Estados Unidos virou o CFR, todos esses instrumentos, né, a Liga das Nações, o que viria a ser a ONU, enfim. E pessoal, por que eu estou preparando, né? Eu estou aos poucos lendo esses livros para vocês, para a gente chegar neste catatal aqui, ó, nesse mamute aqui, tá? Que tem mais de 1.300 páginas, que basicamente talvez seja um dos livros mais importantes, assim, que é o Tragédia e Esperança, desse autor, o Carol Quigley, né? Que é o mesmo cara que escreveu esse aqui, tá? Mas eu quis ler esse aqui antes, porque esse aqui é um apanhado mais profundo, né? Por exemplo, né? Ele foi, olha, professor do Bill Clinton, né? Lá na Universidade de Georgetown, Universidade Jesuíta, lá em Washington, tá? Então é um cara que sabe das coisas, sabe do esquema, né? Então, mas antes da gente entrar, porque aqui a gente vai ficar alguns meses, tá, pessoal? Pra gente aproveitar, é um livraço, vamos ficar alguns meses. Então, antes disso, eu vou ler esse livro aqui, que também faz parte, né, da gente entender como, por exemplo, que eles usam o quê? Eles usam droga. Além de droga, né, sexo. Tem um outro livro que depois eu vou ler mais pra frente para vocês, que o quê, pessoal? Eles usam, vamos dizer, os nossos centros de prazer para literalmente fazer controle social, né? Então, que outra coisa? Por exemplo, pornografia, né? Toda essa agenda cultural, né, vamos dizer, escravizar as pessoas principalmente pelo prazer, né? Tem um livro do Emanuel Jones que uma hora eu leio também para você, chama Libido Dominante, que eles usam exatamente a libido, né? O prazer, o impulso físico, carnal, né? Instintivo das pessoas para reduzir as pessoas a um estado de escravidão. Aquela história, né? Um viciado em droga, ele né? Tem um ditado popular, falei, o cara vende a mãe, né? A pessoa faz qualquer coisa para o quê? Quando ela está viciada fisicamente, ela está, né? Ela tá dependente, né? Química, ela não tem mais controle racional, nada, né, pessoal? Então, isso é uma forma de domínio, tá? É uma guerra, uma forma de guerra, uma forma de escravidão. Então, por exemplo, esse livro aqui, ele fala exatamente como o Império Britânico, né, essas pessoas sem empatia nenhuma, né, com as outras pessoas, com os outros povos, sem empatia nenhuma, pessoal, né, tá? Então, e a gente pode entrar até na questão do racional deles, como que eles acham que eles tratam os outros como animais, né, que eles são superiores, tá? Então é muito complicado, né? Quando você acredita que você é, né, superior a uma raça, né, melhor do que a outra, você não tem compaixão com o outro, você vê o outro como um animal, né, como um ser menor. Então fica mais fácil, você se exime moralmente de qualquer atrocidade que você possa cometer com outro ser humano, né? Enfim, então é esse livro aqui que eu acho que antes da gente entrar no Tragédia e Esperança, né, vale a pena complementar mais um pouco aqui, né, para vocês. Então, é uma série ao longo do tempo aí que eu estou tentando trazer, e, bom, né, sem contar dos outros livros que eu já li aqui para vocês, mas mais especificamente para a gente entender por quê? Porque a gente nesse momento está vivendo de novo, né, esse momento de dicotomia, né, esse momento que aqui eles deixam claro como, né, durante a Guerra Fria, antes da Guerra Fria, como eles construíram essa polaridade, né, da direita e esquerda, né? Desde o século XIX, basicamente o quê? Para eles estarem comandando por trás, eles quem? Os banqueiros, né? Fica claro. Então, a gente subvenciona, por exemplo, né, aqui ficou claro, a gente subvenciona tanto a Revolução Russa, né, quanto a Alemanha nazista. E aí a gente controla as duas polaridades, a gente faz uma guerra, né, faz guerras e avança a nossa agenda o quê? De internacionalização de tudo, da economia, da sociedade, da cultura. Basicamente o que eles querem é isso, pessoal, é um governo global, né? Remontando os livros que eu já li para vocês, por exemplo, do H.G. Wells, né? Nova Ordem Mundial, Conspiração Aberta, enfim, né? Já li, tem vários livros aí já dos globalistas, né? Então, bom, vamos entrar nesse aqui, que ele trata especificamente sobre a questão desse uso, né? Desse uso de drogas, né, pessoal, para domínio da população. Então, pessoal, só aqui na introdução já tem uma parte importante que eu queria ler,
que é o seguinte, né? Quem é o autor muito importante que eu falei, porque é básico a gente conhecer, é o Aldous Huxley. Na obra dele, eu já li, né, outros livros dele aqui para vocês, mas principalmente no Admirável Mundo Novo. Por quê? Porque as pessoas acham que é ficção científica, e não é ficção científica, tá, pessoal? Ele, como um socialista fabiano, ele estava escrevendo já o que seria, o modelo da sociedade que eles querem implementar e que eles estão implementando. Então, se você lê, né, o Admirável Mundo Novo, que, se eu não me engano, ele publicou em 1932, tá? Se eu não me engano, você já fala, cara, que sociedade é essa, né? Onde, por exemplo, não tem mais reprodução sexual, né? A reprodução é totalmente assexuada, conduzida por laboratórios pelo governo, o governo que dita reprodução. As pessoas ficam simplesmente presas no hedonismo, né? Tomando droga, né? Que lá ele dá o nome de soma. Mas é isso, é uma sociedade drogada, uma sociedade presa no prazer, uma sociedade estratificada em classes sociais geneticamente determinadas. Não é nem igual na Índia, né? Onde você tem as castas. Não, ali eles manipulam geneticamente já o feto para o quê? Para determinar se ele vai ser alfa, beta, gama, né? Em que nível social. Então fica basicamente impossível ter uma ascensão social. Deixa claro a questão contra o cristianismo, né, que na verdade o cristianismo, a gente já lê no Admirável Mundo Novo, que é a grande pedra no sapato, né, deles, não só a religiosidade como um todo, mas especificamente o cristianismo, né? Enfim, então, por que eu estou falando isso? Porque aqui, né, ele coloca na introdução o seguinte, olha, considerando, né, as declarações francas, né, ditas pelo Aldous Huxley, né, numa palestra na Universidade de Medicina da Califórnia, na cidade de São Francisco, no começo de 1960, tá? Inclusive tem no YouTube, você consegue ver na íntegra, né, o vídeo dessa palestra em preto e branco ainda, mas falando o que o Aldous Huxley declarou, né, nessa palestra. E que ele fala aqui, então isso serve como o quê? Como uma introdução sobre o que o livro vai dizer. Então olha o que o Aldous Huxley disse lá em 1960, ele já mais velho, né, já no final da sua vida, ele diz o seguinte, olha, irá, né, haver nas próximas gerações, né, um método farmacológico, tá? Olha, presta atenção, um método farmacológico, um método químico, né, de usar droga, para fazer as pessoas amarem a sua servidão. Olha isso, pessoal. Lembra, eu li para vocês o livro do Bertrand Russell, né, O Impacto da Tecnologia na Sociedade, onde Bertrand Russell diz a mesma coisa. Não é à toa, socialista fabiano, o que ele diz? Ele fala, no futuro a gente vai conseguir, através de dietas, de injeções, tá? E de leis, tá? Exatamente criar também uma geração, fazer com que a população ame a sua escravidão, tá? Então, voltando aqui, ele fala, a gente vai fazer através de um método farmacológico, através de droga, vamos fazer com que as pessoas amem a sua servitude, tá? E vamos produzir uma ditadura sem lágrimas, tá? Então, é o quê? A gente vai fazer uma ditadura não pela força, a gente vai fazer uma ditadura usando prazer. É basicamente, bom, o que ele colocou no livro, né, lá 30 anos antes, né, quando ele publicou o Admirável Mundo Novo, era esse futuro que ele já via, e aqui ele está corroborando isso, né? Então, uma ditadura sem lágrimas, né? Produzindo um tipo de campo de concentração sem dor, para toda a sociedade. Presta atenção nisso, pessoal, tá? Produzindo um tipo de campo de concentração sem dor para sociedades inteiras, tá? Para que as pessoas, de fato, né, tenham as suas liberdades tiradas delas, tá? Mas elas vão aproveitar, elas vão curtir isso, elas vão ter prazer, porque elas não vão se importar em ter as suas liberdades tiradas, porque elas estarão
dopadas, elas estarão presas. Pessoal, e não é isso basicamente, né, você não vai ter nada e você vai ser feliz? Expandindo o que ele fala aqui, não é só droga, mas através da tecnologia, através da realidade virtual, é a mesma coisa, tá? A realidade virtual é a mesma, pessoal, é muito próximo a questão de uma indução química para um estado alterado de consciência, para uma indução do estado alterado de consciência eletrônico, tá? Não é diferente. O que eles, ao longo dos anos, né, o que eu leio para vocês aqui de tecnocracia, de cibernética, tá? É principalmente exatamente isso aqui, o livro aqui não está. Mas como eles, ao longo do século XX, foram desenvolvendo tecnologia exatamente para, não só quimicamente, mas assim, eletronicamente conseguir produzir estados alterados de consciência no ser humano também, tá? Acessando o quê? Dopamina, por exemplo, né? Conseguindo através de estímulos eletrônicos controlar a nossa mente, o nosso sistema nervoso central, o nosso sistema límbico, né? Enfim, então ele continua dizendo assim, porque elas estarão distraídas de qualquer desejo de se rebelarem. Olha isso, pessoal, presta atenção no que o cara falou, ele resumiu numa frase. Olha, as pessoas, elas terão as suas liberdades tiradas delas, mas elas vão gostar disso. Por quê? Porque elas estarão distraídas de qualquer desejo de se rebelar. Isso como? Através de propaganda, né? Através da mídia, da cultura, a gente vai, né? Vamos doutrinar tanto a população que ela nem vai prestar atenção que ela está sendo escravizada, e através de lavagem cerebral também, através do quê? De mídia, de cultura, tá? E também lavagem cerebral impulsionada por métodos farmacológicos, tá? Então, não se restringe só mais a droga. Às vezes você fala, pô, mas como? Eu não sou drogado. Não, mas o que a gente está vendo na questão também de comida? Comida também, pessoal, a gente, né, quem acompanha o canal aqui sabe como eu fico sempre ligado a essa questão da sintetização da comida, da hibridização da comida, da artificialização da comida cada vez mais. Eles querem, pessoal, pessoas obesas mesmo, pessoas dependentes. Eles não estão... Então essa cultura, por exemplo, agora né, obviamente que a gente não tem que discriminar nem ridicularizar, por exemplo, quem é obeso, mas uma cultura que promove a obesidade, isso é um absurdo. Por quê? Porque qualquer pessoa com senso comum sabe que a obesidade é um fator de quê? De risco na saúde de qualquer pessoa, né? Você obeso, você está passível de problemas cardíacos, problemas, pessoal, de toda ordem, inclusive câncer, né? A obesidade é... Então, peraí, que cultura é essa que promove isso, que na verdade faz mal para as pessoas? Porque é isso que eles querem, pessoal, né? Então, olha o que ele fala, e ele continua falando isso, né? E isso parece ser a revolução final, a revolução promovida por quem? Por eles, né? Essa revolução final do quê? Da gente tomar o poder e a gente controlar a sociedade, né? A gente tirar a liberdade de todos os cidadãos, a gente impor, né, a nossa visão que, né, se a gente, né, eu aqui resumindo os livros que eu já falei aqui para vocês, né, eles, os socialistas fabianos, eles eram, além disso, ocultistas, né, ligado ao Golden Dawn, tem um livro do Aldous Huxley que chama, né, as Portas da Percepção, né, tem um outro do Julian Huxley que é como é? Que eu já li aqui para vocês, como se fosse a doutrina perene, enfim, né? Eram todos paganistas, eram todos ocultistas, né? Inclusive, né, práticas sexuais, né, usando magia sexual, né? Enfim. Bom, então essa introdução aqui no livro é importante por quê? Porque fundamenta, né, a tese do livro, de como né, como droga pode ser usado como uma arma política de dominação, né, de controle social, tá? Então, muito bem, né? Dada essa introdução, vamos começar aqui já no livro, né? Dizendo assim,
O que nós estamos lutando não é simplesmente o efeito do uso das drogas nas suas vítimas, tá? Mas o tráfico internacional de drogas tem se tornado um mal, né, tão terrível, né, e tão poderoso que é exatamente uma forma de governo, tá? Se torna uma forma de governo. E representa hoje, né, um poder tão grande, financeiro, político e militar, tá, que é um poder maior que muitas nações no continente americano. Falando que quem controla esse tráfico, e a gente vai entender quem que controla, né, quem que ao longo... A gente acha que é o cara da boca de fumo, que é o PCC. Pessoal, isso simplesmente é o baixo escalão, tá? Isso é o baixo escalão. Quem controla, pessoal, no fundo a gente vai ver que é o quê? Que são governos mesmo, né? E esse governo está fazendo uma guerra contra nações civilizadas, tá? Contra países, né? É um governo no qual nós devemos declarar guerra, né? E uma guerra que deve ser lutada com armas de guerra, né? E uma guerra que nós devemos nos unir com o mesmo espírito que os Estados Unidos lutou para derrotar o nazismo entre 1941 e 1945. Claro que a gente tem uma leitura um pouco mais sofisticada, sabendo, né, que, bom, né, quem acompanha o canal sabe, né, que também toda a questão da Segunda Guerra Mundial, né, que o FDR lá, o Franklin Roosevelt, né, ele esperou para entrar na guerra, né, tinha toda uma questão ali que também não é tão simplista assim, né, mas, enfim, né, vamos continuar aqui. Ele fala assim, olha, métodos de polícia, vamos dizer assim, né, para contenção das drogas por si só irão falir, né, não irão ter resultado, né? Não adianta você simplesmente achar que botando polícia na rua, por quê? Porque a fonte, pessoal, né, você tem que atacar a fonte, né? Não adianta atacar só o resultado, né, a causa, o sintoma, né? Você pode coibir, mas é uma luta inglória, é uma luta que não acaba nunca. Por quê? Porque a fonte da droga, né, ela não cessa, tá? Então, você sempre, né, você vai ter essa demanda. Se você tem a demanda e você tem, né, a fonte, você tem que, na verdade, atacar a fonte, né? Ele continua dizendo assim, olha, então, né, esses métodos de contenção, né, esses métodos legais de contenção, por eles mesmos, simplesmente, eles vão falir, né? Mesmo que, por exemplo, as forças, né, policiais, né, nas nações, vamos dizer, olha aqui que ele fala, né, em todo o Caribe, elas se unam no Caribe, por quê? Porque, né, ali tem muita colônia, países de colônias europeias, né? Colônia britânica, colônia holandesa, que eram, né? A gente vai chegar, eram os países que promoviam tráfico de droga, né? Produção de droga e tráfico de droga. Então ele fala assim, olha, as nações na América Central e na América do Sul, né? Elas irão, vamos dizer, todas, cada uma por vez, sucumbir debaixo de ditaduras sangrentas, né? Ou então elas serão destruídas por uma guerra civil perpétua, tá? Nessas guerras contra, por exemplo, as Farc, né? Esses grupos paramilitares, que aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que o PT, né? Segundo a própria boca do cara do PCC falava, a gente tinha um diálogo cabuloso, né? A gente vê, por exemplo, como o PT, como a esquerda, né, fica de braços dados, né, solidária às Farc, né? Eles, né, o Sendero Luminoso. Por quê? Porque, pessoal, obedece a mesma galera, né? Vamos continuar aqui. Então, fala assim, olha, uma atenção especial tem que ser concentrada
nos bancos, tá? Nas empresas nas seguradoras também, e outras instituições financeiras que, né, de fato são elementos, né, fazem parte desse cartel internacional financeiro que de forma coordenada, né, vamos dizer, movimenta centenas de bilhões de dólares anualmente, tá, com o tráfico internacional. Então, pessoal, tem alguns filmes interessantes, por exemplo, né, Scarface, né, com o Al Pacino. É um filme que, se você não viu, um filme do Brian De Palma, um filme clássico aí, né, que exatamente mostra o quê? Mostra como, né, ele, quando ele vira, né, o rei da droga lá em Miami, por exemplo, como ele tem ligação com banqueiros. Não adianta, pessoal, como que você movimenta dinheiro, né? O tráfico de droga, né, gera lucro, e você tem que... Como que você vai movimentar? Quem que vai guardar esse dinheiro? Então, é claro que os banqueiros estão ligados, que eles não, né, eles fazem vistas grossas. Seguradoras, tá? Você tem equipamento, você tem avião, você tem barco, tudo isso, pessoal, né? É uma estrutura enorme, não é por isso que ele fala, olha, é a indústria da droga, tá? São bilhões e bilhões. Então, ele fala assim, né? De novo, qual que é a guerra, né? A guerra são contra os banqueiros que, né, se veem acima, né, dos outros. Os banqueiros que controlam, pessoal, países, né? Vamos continuar aqui. Tais entidades deveriam ser classificadas como fora da lei, tá? Essas instituições deveriam responder legalmente, todo mundo devia ser processado, deveriam fechar os bancos, essas pessoas deveriam ir para a cadeia, né? Classificados como crimes contra a humanidade, porque é exatamente isso, né? O que eles fazem, né? A destruição humana, né, promovida por esse tráfico de droga internacional, o número de vidas agora só durante a pandemia, pessoal, nos Estados Unidos, o que teve de pessoas, né, o índice de morte por fentanol, né, por opioides nos Estados Unidos, pessoal, tanto suicídio como overdose, pessoal, ultrapassou mas muito qualquer número de morte de coronga, né, muito, mas muito, tá? Então é realmente crime contra a humanidade. E aqui é o que? Uma doutrina elaborada, né, esse crime contra a humanidade, né, no Tribunal de Nuremberg no pós-guerra, tá? E que todos esses negócios, né, essas instituições, elas deveriam ser proibidas também, né, de operar, né, da mesma coisa. Ele fala que sobre esses mesmos termos, né, como se eles fossem inimigos em tempos de guerra, inimigos da civilização. Ele está falando basicamente assim, né, eu vou reformular aqui, ele está falando dessas pessoas deveriam ser julgadas sob os mesmos termos que os nazistas foram julgados no Tribunal de Nuremberg, em crime contra a humanidade, porque é o que eles fazem, tá? Então, né, vamos entrar mais aqui, olha. Ele fala assim, olha, uma segunda razão, né, em que os britânicos, eles estão, vamos dizer, promovendo uma legalização das drogas, né, nessa rápida aceleração, é encabeçado pelo o George Soros, que é né, ele foi, vamos dizer, apesar de ser judeu, ele compactuou com o nazismo, né, durante a sua juventude. Inclusive tem vídeo também, entrevista que ele dando, se não me engano, para o 60 Minutes. Isso é uma entrevista nos anos 80, onde ele fala da infância dele, que ele literalmente explorou os outros judeus tentando fugir da Hungria, né? E ele não fala que ele não tem nenhum problema moral, nenhuma culpa a esse respeito. Então, o Soros, né, esse mega especulador aí, ele é um dos caras que encabeça no mundo a legalização das drogas, tá? Inclusive aqui no Brasil, através do que? De ONGs, tá? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos já tem estados que legalizaram drogas pesadas, como heroína, pessoal, tá? Então, não é só maconha medicinal, não, legalização de droga pesada.
legalização na verdade, o que eles querem é de tudo, né, pessoal? Legalização de cocaína, de heroína, de tudo, tá? Então, né, o Soros e suas legiões estão, vamos dizer, batendo os tambores para a descriminalização, né, da maconha medicinal e dos tão chamados assim, né, medicamentos estratégicos, vamos dizer assim, né, que na verdade são opioides ou então que são baseados são aqueles feitos em laboratório, né, com MDMT, LSD, tudo isso, né? Isso nos Estados Unidos, na América do Sul e ao redor do mundo, tá? Eles têm um foco em particular, né, deixa eu pegar esse livro aqui, é de 2010, não, desculpa, 2001. 2001, né? Então ele fala aqui, né, que eles já estavam tendo, vamos dizer, um projeto, né, de 10 anos, né, revisado por uma comissão da ONU, das Nações Unidas, na guerra contra o narcotráfico, né? Onde eles se encontraram em Viena entre 11 de março a 20 de março de 1909, onde, né, esse lobby, vamos dizer, né, das pessoas que querem legalizar a droga, né, conduzido muito pelo Soros, não só por ele, mas aqui ele fala, ó, essa galera de Londres, tá? Não é à toa que é Londres, né, porque Londres é o centro ali dos banqueiros mundiais, né? Londres e Suíça, né? Para o quê? Para conduzir a comunidade global, né, a tomar passos em direção da legalização das drogas, tá? Inclusive removendo, né, como eu falei, a cocaína da lista de substâncias proibidas, tá? Então, o argumento básico, né, é que a guerra às drogas simplesmente não pode ser vencida, então que as nações devem simplesmente jogar a toalha, né? Aqui ele literalmente usa essa expressão, jogar a toalha, tá? Então ele fala assim, olha, uma terceira consideração urgente, né, que é publicada nesse livro aqui, é o fato de que os Estados Unidos está, né, correndo o risco de tropeçar, vamos dizer, né, de cometer um erro, um erro estratégico, né, em enorme proporção, né, através de mandar dezenas de milhares de tropas adicionais para o Afeganistão, para lutar a guerra no Afeganistão, né? Que é o que é conduzida em Londres. Então a gente acha que a presença americana lá no Afeganistão vem dos Estados Unidos. Não, isso vem exatamente desse sistema anglo-americano aqui, tá? O que eles viram, pessoal? Então, se durante os anos 80 você teve, né, a guerra da Rússia no Afeganistão, né, o Afeganistão, para o quê? Principalmente, pessoal, é o principal produtor de ópio do mundo. Depois que a Rússia saiu do Afeganistão, eles já estavam vendo um momento, né, esse estabelecimento anglo-americano já estava querendo uma desculpa, na verdade, para o quê? Para entrar no Afeganistão, para dominar o Afeganistão. Isso veio o quê? Veio com 11 de setembro, né? 11 de setembro foi o racional, né? O motivo que eles tiveram para invadir, né, o Afeganistão, e a gente viu, né, durou basicamente 20 anos, né, de ocupação ali, mas o que era principalmente pelo controle da produção mundial de ópio, tá? Então ele está falando assim, olha, né, na época, ele já está falando isso na época do livro, falando, olha, os Estados Unidos vai incorrer nesse erro de mandar tropas, né, lá, né, no Afeganistão para lutar qualquer guerra contra o terrorismo, tudo balela, tá, pessoal? Era basicamente para controlar a produção de droga lá, né? Ele continua dizendo assim, olha,
não há menor capacidade, né, de controlar o Afeganistão ou o Paquistão, né, enquanto o tráfico de drogas nesses países for não só permitido, mas for, vamos dizer, potencializado, né, que na verdade é isso, né, eles usam os países simplesmente como, né, como fontes dessa commodity, né? Do que? De droga, de ópio, né? Então, continua assim, a forma mais fácil, né, de fechar, né, o tráfico de droga, né, e de estabelecer as condições necessárias para uma política viável, né, na Ásia Central e no Sudoeste Asiático é exatamente, primeiro, eliminar o George Soros, né? É impressionante como essas pessoas, né, elas ficam livres, né, pessoal? Ninguém, o cara desse tinha que ser preso, literalmente, né? Então ele fala assim, olha, as operações offshore, né, as operações internacionais dele deveriam ser fechadas, né? Tinha que remover dele qualquer acesso ao processo político americano. Por quê? Porque, por exemplo, as fundações dele, né, a Open Society, ele está, pessoal, ao ponto, o Soros, do quê? De pagar bolsa de estudo para promotor público nos Estados Unidos. Então, o que? Ele já pega o cara lá na faculdade, ele paga a formação da mesma forma que a gente leu aqui, né, que a Rhodes Scholarship faz com líderes um pouco maiores, né, como, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial faz com os jovens líderes, né? Justin Trudeau, Macron, o Putin, Angela Merkel, o próprio Bill Gates, né? O que? A gente forma essas pessoas e a gente coloca elas nas posições de poder. Aqui, o Soros faz isso numa escala, né, num nível menor, que é o que? Na promotoria pública americana. Porque então a gente viu no ano passado, por exemplo, né, quando teve a depredação lá do Black Lives Matter, né, os caras, mais de 2 bilhões de prejuízo causados, né, os caras incendiando tudo. As pessoas eram presas e o quê? E os promotores do Soros soltavam, né? Os caras já soltavam. Então, ele está falando que a gente teria que proibir esse cara de ter, né, e não só promotor público, né, a gente chega até ao nível, por exemplo, de congressista, né? São os caras que são apoiados por eles, que vão fazer lobby. Quando o cara entra no governo, o cara passa a fazer lobby, né? O cara vai votar todas as leis a favor da pauta deles, né? Isso que acontece no Brasil também, né, pessoal? Mas enfim, então ele fala, a gente tinha que prender esse cara, né? Ele fala, a gente tinha que escoltar esse cara pra cadeia, né? E aí ele fala, depois disso, então, que, né, daí você vem conversar comigo sobre a estratégia apropriada, né, de trazer estabilidade e prosperidade para países como Afeganistão e Paquistão. Então, toda essa guerra, né, isso tudo balela, né, no Afeganistão. Não, é o quê? Literalmente a gente entra lá e domina, comanda a produção de ópio internacional. Ninguém está preocupado em libertar o povo do Talibã. Tudo isso é papinho, né, pessoal? Então, continua aqui, olha, o George Soros ele é essencial, né, nas operações britânicas na guerra do ópio, né, no sentido de ele é um agente, ele é um operador, né, britânico nesse uso das drogas para fazer geopolítica, para fazer controle internacional, tá? Então ele fala assim, tanto o Afeganistão quanto o Paquistão, ou o México, por exemplo, ou outras partes do hemisfério ocidental, né, não há vitória possível, né, de você, por exemplo, combater o tráfico e as drogas nesses países, né, enquanto a gente tem pessoas como o Soros operando, tá? Não adianta, você não... Sabe, a torneira, você tem que fechar a torneira. Então, enquanto você tem pessoas... É que ele cita o Soros como um dos operadores, né? Não só o Soros, mas enquanto você tem essas figuras operando publicamente, né, com liberdade, ele fala,
não adianta querer, né, pensar em qualquer política pública ou política internacional. Eu falo, né, não é só o Soros, como ele mesmo fala, você tem o Soros é um investidor, né, mega investidor internacional, mas você tem toda essa estrutura financeira de pessoal de bancos que ganham fortunas fazendo lavagem de dinheiro, de droga, né? Então ele continua dizendo aqui, olha, então por trás de cada uma dessas considerações existe uma realidade por baixo de tudo isso, que é o seguinte: o tráfico de droga, né, está basicamente é o condutor, né, desse declínio, né, da humanidade a uma nova era das trevas, tá? A uma nova época das trevas. Então ele fala assim, olha, o Império Britânico, né, está conduzindo essa indústria das drogas hoje, tá, da mesma forma com que eles conduziram a guerra do ópio contra a China no século XIX. Tá? Querendo sempre fazer o quê? A bestialização de uma população inteira do planeta, pessoal. Eu sei que às vezes esses termos, né, podem parecer dramáticos e podem parecer, mas não deixa de ser verdade. Se a gente juntar isso, que por exemplo, né, no racional dessas pessoas, da sociedade fabiana, todos eram eugenistas. Todos acreditavam que em redução populacional, né? O Thomas Malthus era um que trabalhava o quê? Exatamente para o Império Britânico, que é o cara que cunhou, né, a tese, né, do malthusianismo, de redução populacional. Então, pessoal, droga aqui nesse caso é mais uma ferramenta de redução populacional. Eles, de novo, não estão nem aí para o custo humano, pessoal, para as vidas, não tem zero empatia com as pessoas. Quer literalmente que morra, né? Quais são as formas mais fáceis da gente, né, promover uma guerra que não é uma guerra lutada com bala, com revólver, não. É uma guerra lutada com droga, com entorpecente, porque vai chegar no mesmo resultado, né? A pessoa vai morrer, né, pelo uso, vai morrer. E se a gente conseguir lucrar ainda nesse processo, melhor, né? Esse é a racional dessa galera. Ele continua falando assim, e essa era das trevas, né, já pode ser vista de forma chocante em como o Afeganistão foi transformado numa máquina gigantesca de produção de ópio e heroína. Tá? Com a produção, vamos dizer, passando de 280% nos últimos 4 anos. Uma dinâmica que não foi vista de acordo com... que nunca tinha sido vista de acordo com um relatório, né, da ONU, desde a época exatamente da guerra do ópio na China no século XIX. Continua falando assim, olha, também pode ser visto, né, a horrível violência, né, porque, de novo, você tem droga, você tem violência, né, pessoal? Você tem criminalidade, né? Então, pode ser visto o aumento, né, dessa violência horrível através do que? Das guerras de droga, das gangues, né, que foi conduzida no México, né, incluindo a morte de mais de 5.000 pessoas assassinadas em 2008 e centenas de casos de decapitações bestiais e rituais de tortura de gangues de narcotraficantes, né? Também tem vários filmes a esse respeito, né, de como a gente vê no México, né, esses cartéis que inclusive tem uma parte de ocultismo, né, eles adoram a Santa Morte, né? Todos são satanistas, né? Todos têm ritual de iniciação satânico, de bruxaria, tá? Então, inclusive tem casos de canibalismo, né? Deles beberem sangue, tá? Tem vários filmes, pessoal. Tem um filme chamado Savages, que em português eu não lembro o título, se eu não me engano é do Oliver Stone, esse filme, que mostra também, né, muito dessa... Tem o Sicário, né, um filme Sicário, que é um filme incrível também, né, um filme, como o filme é muito bom, né, também mostra essa questão do tráfico de droga, né. Bom, continua dizendo assim, né,
pode ser visto também, né, esse custo de vida, né, em milhares, pessoal, de pessoas, tá, nos países produtores de drogas, né, como, por exemplo, Afeganistão ou Bolívia, que de fato se tornaram escravos dos cartéis. Tá? Por exemplo, né, no Afeganistão lá o Talibã escravizava, né, as pessoas que trabalham e, né, as Farc escravizam, as pessoas ficam... Pessoal, não tem carteira assinada, né? O cara vira escravo. Como era? Não, cadê o discurso, né, de contra, por exemplo, escravidão? As pessoas hoje são escravas desse... Cadê né, a revolta popular? Cadê a esquerda se levantando contra os escravos desses produtores de droga, né? Dessas facções que são apoiadas por governos de esquerda? Então, olha, né, é isso. Né, a gente tem hoje, né, centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo que são literalmente escravos dos cartéis. Né? E também, né, que ele fala, pode ser visto, né, nesse crescimento global do consumo, né, por exemplo, de uma maconha de altamente potência, né, também altamente viciante, incluindo, né, países africanos. Ele fala que países tipo sem nenhuma condição de evitar com que a população vire dependente, né? Inclusive países que na sua maioria estão famintos, países com problema de produção de comida, né? Que mesmo né, sem produzir comida são hoje, por exemplo, o quinto maior produtor de maconha no mundo. Então, pessoal, em vez de produzir comida, de plantar comida, de ter agricultura, os caras plantam maconha. Então, as pessoas morrem de fome também. Por exemplo, lá no Afeganistão, eles viciam todos. O cara é escravo, o cara também é viciado naquilo que ele produz. Você quer a melhor forma de controle de escravidão? Se você vicia a própria pessoa que trabalha, que é forçada a trabalhar para você. Então você fala, qual é o apreço à vida humana? Né? Qual é o apreço à vida humana? É zero, pessoal. Continua aqui. Então, uma leitura sistemática da literatura publicada, incluindo os relatórios, né, lá da ONU, né, bem como diversas fontes americanas, né, que são checadas com os departamentos de polícia e outros experts no campo, né, nesse campo de narcotráfico, nos Estados Unidos e em outras nações, mostraram que entre os anos de 2000 e 2007, o tráfico de droga internacional cresceu, tá, na sua produção disponível para venda em basicamente 43%. Tá? Então, em 7 anos entre 2000 e 2007, a produção internacional de drogas cresceu 43%, com a maconha liderando, né? E o total de valor dessas drogas, né, na rua, na venda, vamos dizer, no varejo, tá? No potencial, vamos dizer, anual, cresceu de 550 bilhões de dólares no ano de 2000 para mais de 800 bilhões de dólares em 2007, tá? De acordo com estimativas conservadoras, tá, pessoal? Mas, de fato, é possível que o número real tenha se aproximado de $1 trilhão. Então, por isso que, pessoal, pensa... $1 trilhão. Então é muita gente ganhando muito dinheiro, pessoal. Então quando a gente vê, sabe, e aqui no livro ele vai entrar em bancos que a gente às vezes vê promovendo, né,
competições de tênis, promovendo, né, regata, ou até corrida de Fórmula 1, né, e a gente vê aquela galera toda, né, empolada, de terno, né, é tudo traficante de droga, pessoal, todo mundo ganhando dinheiro de droga, tá? Então aqui, né, ele tem uns gráficozinhos, né, mostra aqui né, as drogas, tá, no ópio, maconha, cocaína, né, as doenças, as drogas químicas, né, e, enfim, e aqui o crescimento, né, de 2000 a 2007 também, tá? Então é bem documentado, né? Então eu falo assim, olha, em parte, né, o crescimento físico da produção da droga, ele não pode ser traduzido inteiramente, né, com o crescimento do consumo. Existem algumas indicações, alguns indicadores que algumas drogas, especialmente heroínas, estão sendo comodizadas, né? Estão virando o quê? Estão virando troca, igual na bolsa de valor, você troca commodity, pessoal. Tem gente que investe, né? Você tem na bolsa de... Eu não sou do mercado financeiro, mas, né, aquela bolsa de mercados futuros, enfim, tem gente que lida, né, que negocia com trigo, né, com commodity, com, né, material, desde, por exemplo, minério de ferro, estanho, né, laranja. Então ele está falando que isso também, olha, né, narcóticos, ele fala principalmente heroína, está sendo comoditizado, né? Tá virando commodity, né? As pessoas estão negociando, investindo em heroína, tá? E falei, está sendo usado como moeda de troca, né? Também, principalmente porque no tráfico de droga internacional. Por isso que eu falo, pessoal, tudo isso é ligado, tá? Prostituição, o tráfico humano, porque também pessoas são usadas como moeda de troca. Isso é terrível a gente falar, mas infelizmente, né? Mulheres, crianças são usadas como moeda de troca desse tráfico internacional, que é o quê? Droga e arma, tá? Então, né, você tem grupos terroristas, você troca o quê? Você troca com droga, você troca com arma, você troca... Tudo isso faz parte desse comércio internacional clandestino, mas que movimenta bilhões e bilhões e bilhões, tá? Ouro, fala também, ouro, né? E até outras commodities especulativas, ele fala aqui, né? Tudo isso é o quê? Moeda de troca. Então, a gente precisa deixar de ser um pouco poliana, deixar de ser um pouco ingênuo, né? E achar que, não, o problema da droga é o que acontece ali, né? Na comunidade, na favela. Não, infelizmente, essas pessoas são descartáveis para eles, né? É a lança sabe, a ponta de lança, é bucha de canhão, tá? Né? Quem controla, eu falo muito isso aqui, tá? Muito disso eu coloco aqui num outro dia, né? Para que quem lê, o jovem acha que, não, né, legaliza maconha, legaliza droga, você não sabe que você está, né, o jovenzinho na faculdade, né, muitas vezes de classe média ou até de classe alta, acha que está, né, sendo bacaninha, moderninho, você está trabalhando para os caras que você acha que você está indo contra, você está trabalhando para o banqueiro ali, você está, sabe, é o que o banqueiro quer. Ele quer ver uma geração dependente viciada, para, como a gente leu aqui no começo, ser massa de manobra. É a revolução final, a gente promoveu uma geração completamente dependente, incapaz de ver a realidade, incapaz de promover ir realmente se levantar contra essa galera que domina eles, né? Vamos continuar aqui. Ele fala assim, olha, a grande maioria da produção de ópio no Afeganistão é convertida em heroína e morfina em laboratórios tanto dentro do Afeganistão ou no Paquistão, né, que é o país do ladinho ali, vizinho, né, do Afeganistão. Nesse estágio do processo, o Afeganistão também se tornou algo como que uma superpotência do ópio, por causa da sua eficiência na conversão do ópio em heroína, né? O ópio, a planta, né? Ela é a base da heroína, né?
o que historicamente tem sido calculado numa razão, né, de 10:1. Em todos os outros países também, eles, vamos dizer, melhoraram significativamente no Afeganistão a partir de 2002, que agora precisa de só 8,5 quilos de ópio para produzir 1 quilo de heroína pura. Então foi um aumento de 15% de, vamos dizer, de melhora na produção, né? Então vamos dizer, os caras se especializaram cada vez mais, então eles usam menos planta para produzir droga, né? Então, por exemplo, reduziram o número né? Agora eles precisam de 8,5 kg só de planta para fazer 1 quilo de heroína, né? Aí ele fala, por exemplo, sobre o México e a Colômbia aqui. Então ele diz assim, olha, toda uma plantação de ópio, né, está sendo convertida em heroína e está sendo, a maior parte está sendo direcionada para os Estados Unidos, onde supre basicamente 95% do mercado americano. O Afeganistão provendo somente 3% do total consumido nos Estados Unidos. Tá? Então, na verdade, né, o México ele tem aumentado, né, a sua participação, né, na produção, inclusive aumentando em comparação com a Colômbia. Tá? A heroína produzida no México cresceu 105% desde 1999 até 2007. Então, em 1999, eles produziam 8,8 toneladas, né, de heroína. Em 2007, eles estavam produzindo 18 toneladas, enquanto a produção colombiana diminuiu 47% no mesmo período, de 8,7 toneladas para 4,6 toneladas, especificamente de heroína, tá, pessoal? Né? Fora as outras drogas, fora, né, coca, fora maconha e tal. Aí ele fala do Sudoeste Asiático. Então, Mianmar continua sendo o maior produtor na região, né, suprindo a área, principalmente a China e a Austrália. E aí você tem o leste asiático, né? Mianmar, e daí o leste asiático, e o oeste asiático, né? O sudoeste asiático. Você tem no Afeganistão, né, que, vamos dizer, supre o mercado europeu tradicional, tá? E também cada vez mais o mercado russo, tá? Crescente. Também o Irã e outros países vítimas, né, dessa rota do tráfico, né, onde você inclui Líbano, você inclui a própria Síria, enfim, né, Turquia e tal. Então ele fala assim, né, a crescente preponderância, né, da produção do ópio no Afeganistão significa também uma mudança nas rotas de tráfico. A maior parte do ópio agora é traficado através do sul do Afeganistão, que entra nos Balcãs, né, nos países dos Balcãs ali, para entrar na Europa, tá? Com, vamos dizer, uma rota da seda do norte, né? Enfim, eu acho interessante falar isso aqui só para a gente entender, né, como situar a gente, né, no mapa, botar no mapa assim como que funciona esse tráfico, né? Então ele fala, alguns profissionais, né, na área da inteligência, né, consultados, né, aqui para o livro, simplesmente, né, entregam os pontos, argumentando que a produção por exemplo, de maconha nos Estados Unidos é imensurável, pessoal, não tem como medir. Por quê? Porque, né, além da produção desses cartéis, já foi disseminado uma cultura nos Estados Unidos de produção própria, de consumo próprio, tá? Ou inclusive tem, né?
Teve seriados, tinha um seriado chamado Weeds, da HBO, que era isso, era uma dona de casa americana dos subúrbios que traficava droga, tá? Então meio que popularizou na cultura americana, né? O Breaking Bad, que não é maconha, né? É metanfetamina, mas é basicamente isso, o professor de escola que vira um traficante, né? Então ele fala que, olha isso, pessoal, os profissionais, né, de inteligência dizem que é impossível você quantificar a produção, por exemplo, de maconha nos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque isso desde o crescimento de né, a produção indoors, a produção que as pessoas fazem nas suas casas, com uma tecnologia hidropônica, né? Então tem uma tecnologia, a pessoa planta hidropônico, né, com água, não precisa ter terra, você planta, né, você faz, vamos dizer, prateleiras, tá? Como se fossem gabinetes assim de plantação de maconha, com luz artificial, com, né, uma estufa, é basicamente com água, né, e com essas luzes, e você pode fazer isso num quarto, entendeu? E ele fala, e como que a gente vai saber, né? Como que você vai quantificar no país inteiro o número de pessoas que estão produzindo, né, num quarto, por exemplo, né, maconha. Outro, né, também as pessoas usando espaços públicos, pessoal, parques nacionais, para plantar maconha, tá? Escondidos debaixo das florestas, né? O que ele fala, na maior parte indetectável pelo ar, né? Por mais que eles falam que né, a inteligência americana vá tentar usar a imagem de satélite, né? Como eles fazem em outros países, eles não conseguem, porque se você, né, planta embaixo ali de uma floresta, né? Claro que não é em todo o clima, não é em toda a floresta que a maconha consegue crescer, mas em vários lugares você ainda consegue se produzir e fica escondido, né? E também ele fala aqui, né? Vamos dizer, como que é, canteiros cultivados por milhões e milhões de consumidores baby boomers, né? A galera que hoje em dia é da geração que tem seus de 40 a 50 anos, tá? Que são o quê? São frutos da Revolução Cultural dos anos 60. A galera, né, os hippies, desde então, né, que teve essa mudança cultural nos Estados Unidos para o quê? Para a introdução dessa cultura da droga, né, nos Estados Unidos. Então você já tem essa geração dos 40, 50 até 60, os baby boomers, né, que plantam, que consomem e que também muitas vezes comercializam maconha. Então ele fala, simplesmente meio que ficou generalizado dentro da sociedade, né? Ficou pulverizado, não tem, né? Não é um traficante, não é só o tráfico, né? Ele fala principalmente maconha. Outras drogas ainda tem como controlar porque elas vêm, né? Ou tentar combater porque elas vêm, né? Elas têm que vir através de contrabando, né, de rotas de contrabando, de avião ou de barco, né, enfim. A maconha não, a maconha foi introduzida na sociedade, ele fala, lá nos Estados Unidos, né. Então, né, aqui ó, o gráficozinho aqui, ele sai do gráfico, ele explode, né, aqui né, o potencial da maconha nos Estados Unidos, tá. Aqui do começo dos anos 80 até 2007, né, aqui, então, começo dos anos 80 até 2007, tá? Esse livro ele foi revisionado, né? Ele passou por uma nova edição onde eles colocaram, né, novos gráficos e tal. Então ele fala assim, olha, né, o resultado, né, do lucro, tá? Da cannabis, tanto maconha como haxixe, se tornou o maior componente, né? Na verdade, no total de drogas, né, do potencial de venda de drogas, só maconha, né, só, vamos dizer, o produto da cannabis, maconha e heroína, basicamente chega a 368 bilhões de drogas de lucro potencial em 2007. Então ele está falando, né, lembra aquele quase $1 trilhão, né, em 2007? Ele fala, desse quase $1 trilhão, o maior responsável é a maconha, né?
quase 400, né, 368 bilhões de dólares só da produção de maconha, tá? Então, pessoal, é muito, muito, muito dinheiro, né? Então, aqui ele fala um pouco sobre cocaína, tá? Então, ele fala assim, olha, a erradicação né, ele fala que imaginar, se a gente conseguisse erradicar a cocaína, mesmo assim, seria insuficiente, seria dificilmente feito, né? Porque para ser bem sucedido, né, você teria que erradicar as plantações, né? Essa erradicação das plantações deveria ser feita através de uma estratégia completa, tá, antidroga. Especialmente, né, nas circunstâncias de hoje, ele fala, né, naquela época, né, você não pode simplesmente, vamos dizer, destruir as plantações de coca, né, num país e sair e abandonar o país. Quando ele fala assim, milhões de vidas desses países dependem dessa cultura. Então, essa é uma outra arma de que eles fazem com que as pessoas fiquem independentes. Por quê? Porque, pessoal, tem áreas, né, de agricultor lá na Colômbia, né, na Bolívia, que é a fonte de renda, no Peru, que é a fonte de renda dos caras, né? A não ser que você introduza uma outra cultura, né, uma cultura de plantação, uma outra economia, né, a pessoa vai continuar plantando aquilo, porque, infelizmente, né, pessoal? Então ele fala, não adianta só a gente chegar, né, e tem aquela também a série Narcos lá, que é interessante também, mas assim, né, então você tem um combate, às vezes o governo vai, né, passa ou joga produto químico, né, ou queima mesmo, para tentar destruir, mas aí os caras vão e plantam de novo, né? E é uma planta especialmente, né, por exemplo, também que ela se reproduz, não é a maconha, a cocaína, elas se reproduzem rapidamente, né, elas crescem rapidamente, tá? Então ele fala, não adianta você chegar lá e destruir, né, o que está plantado agora, porque o cara, né, o pessoal vai embora e eles vão e plantam de novo. Então ele fala, né, não adianta fazer isso quando milhões de vidas dependem disso, né? E como, por exemplo, né, grande parte da população no Afeganistão ou na Bolívia, tá? Então, primeiro, essas populações elas têm que ser livres, né, libertas dos drug lords, né, dos lords das drogas, dos chefes das drogas, né? E eles têm que ser, vamos dizer, conquistados através de uma política séria de desenvolvimento econômico nesses países, tá? Então, claro, tem que prender, tem que desarticular, né, essa rede essa estrutura, né, dos cartéis e tal, mas você tem que o quê? Você tem que trazer uma alternativa de ganho de vida, né, lucrativa, né, que compense, que o cara não queira, né, produzir droga, né. Isso também o que? Passando por cultura, você tem que educar esse povo para que eles entendam que eu posso, até melhor eu ganhar um pouco menos, de repente, sei lá, plantando café, né, plantando outros tipos de commodity, do que plantar uma droga que vai ter esse custo social. Agora, se você não educa essa população, talvez difícil, né? Se o cara chegar e falar assim, olha, se você plantar aqui a maconha ou a cocaína, você vai ganhar, eu vou te dar muito mais do que se você plantar, né, 1 quilo de café comparado com 1 quilo de cocaína, 1 quilo de maconha. Então tem que ter o quê? Uma educação. A pessoa tem que entender, né, que não, eu não quero fazer parte de um sistema, né, de tráfico de droga mundial onde, né, pessoas vão estar sendo escravizadas, vão perder sua vida, né? Tem que ter essa educação também. Onde eu estava aqui que eu me perdi? Então, ao mesmo tempo, né, que, vamos dizer, os laboratórios de processamento de droga, né, e as rotas de tráfico de droga e o sistema internacional de lavagem de dinheiro, né, eles também têm que ser
colocados, vamos dizer, tem que falir. Né? Você tem que fazer com que toda a estrutura, pessoal, de produção, distribuição e venda, né? Imagina, é como, né, os caras tratam como qualquer outro produto, né? Você tem uma cadeia de produção. Então ele fala aqui que, na verdade, a gente tem que interromper toda a cadeia de produção, né? Não adianta, então não adianta, né, você chegar só lá e tentar, vamos dizer, queimar e destruir aqui. Por quê? Porque o restante da cadeia lucra demais e eles vão investir dinheiro em quê? Em plantar em outro lugar, né? Então tem que ser um ataque simultâneo a toda essa infraestrutura, né? Agora, o que eu falo, né? Ainda essa pessoa pode ter uma desculpa, né? Ainda o agricultor, né, ignorante ali, miserável, faminto, né? E às vezes escravo mesmo, né? Ele escravo literalmente numa fazenda, escravizado ali. A pessoa pode ter alguma desculpa ainda, né, de produzir. Agora, e os bilionários educados, o cara que foi para Harvard, o cara que se formou, né, numa universidade, né, é um administrador, é um economista, né, que o cara compactua, ele sabe muito bem o que ele está fazendo e ele não precisaria fazer, pessoal, né? Essas pessoas, o que sabe? De novo, né? O que o cara, né? O que influencia o cara, né? Para o cara não ter o menor compaixão humana, né? Então, ele volta aqui aos Soros, né? Por exemplo, o Soros, né, é a sua tropa de legalizadores. Porque que o Soros faz, né? Então ele investe de novo, né, em formar pessoas, né, para trabalhar no sistema legal, não só nos Estados Unidos, em vários países, e também políticos, tá? Para o quê? Para legalizar, em busca de... E também na mídia, tá? Para o quê? Para a mídia ficar levantando essa bandeira, né? E o quê? Para mudar a cultura, para que aí pessoas da cultura, influenciadores também se levantem e não, vamos, né, legalizar, promover legalização e tal. Tudo idiota útil, né? Tudo sendo usado pelos Soros, né? Não só Soros, né? Essa estrutura internacional, né, de droga. Então, né, o Soros e sua tropa de legalizadores, né, eles gostam de argumentar dizendo que os usuários de drogas são vítimas sem crime, né? Então, por que não legalizar? Tá? Isso, na verdade, é uma ofensa, né, ao ser humano, né? E essa defesa contínua dos Soros, né? Ele cita aqui de novo, né? É uma defesa de um cara que colaborou com a SS do Hitler, né? Quando a Hungria foi ocupada pelos nazistas, né? Onde ele entregou seus próprios judeus, né? Seus próprios concidadãos, né? Ele fala, dificilmente existe uma família hoje nos Estados Unidos que não tenha sido impactada, né? Ele fala que cicatrizada, né? Na verdade tenha sido machucada, né, de uma forma ou de outra pelas drogas, tá? Um irmão, uma irmã, um primo, um pai, né? Pessoas que são vítimas, né, dessa guerra moderna do ópio. E, pessoal, aqui no Brasil, eu concordo, eu conheço pessoas que morreram de overdose, tá? Talvez você conheça pessoas próximas a vocês, né? Pensa o custo humano disso, né? A dor na família, o desgaste, pessoal, o perigo, né? O custo, tudo, né? Pessoal, o que destrói a vida das pessoas, né? Então ele fala, não tem uma nação no planeta onde as políticas, né, promovidas pela essa indústria da droga não tenha provocado destruição. Vou pegar uma outra parte aqui para vocês.
esse capítulo, né, fala assim, olha, os Soros e os chefes da droga britânicos, né, como esse império, né, criou essa estrutura de poder. Então, diz assim, né, o chefe da droga, né, o George Soros, né, que é banqueiro da rainha da Inglaterra e é um financiador global na campanha da legalização das drogas, recebeu, vamos dizer, um golpe, né, do Conselho de Controle de Narcóticos Internacionais das Nações Unidas, quando foi liberado um documento em 2008, tá, contrário à legalização da campanha, na qual o Soros jogou milhões de dólares, né, nos últimos anos. Esse órgão INCB, né, United Nations International Narcotics Control Board, ele, vamos dizer, tomou as medidas mais duras contra a maconha nos últimos anos, dizendo que a comunidade internacional ela deve querer revisar a questão da maconha, da cannabis, né? Nos últimos anos, a cannabis tem se transformado, tem cada vez a produção da cannabis tem feito com que ela seja cada vez mais potente, e isso tem sido associado com um número cada vez maior, né, de internações em pronto-socorros, tá? Para as pessoas que acham, né, que não, a maconha é uma droga tranquila, né? Então, né, aqui um número cada vez mais de internações, tá, médicas causadas pela maconha. Então, a maconha, né, que é normalmente a primeira droga ilícita que os jovens usam, é o que eles chamam de droga de entrada. Pessoal, tudo isso eu falo aqui, tá? Isso eu escrevi em 2000, tá? Esse texto aqui eu escrevi em 2000 e ganhei um prêmio do Ministério da Cultura como peça de teatro e lancei como livro em 2018, mas eu falo muito disso aqui, tá? Sobre como os jovens, né, esse primeiro passo. Pessoal, né, tem muita gente que, não, imagina, né, papo furado. Não, isso tem estatística, tá? É droga de entrada. Claro que, né, um pouco mais recente, né, na cultura tal da rave culture, né, tem às vezes gente que pula a maconha e já entra em droga sintética, né, já entra em êxtase, já entra em que eles chamam de bala, de um monte de, né, mas tradicionalmente, né, a maconha é a droga de entrada, né? E aqui mesmo ele fala, né, é frequentemente chamada, né, isso é o relatório lá da ONU, né, é frequentemente chamada a droga de entrada. Então, apesar de todos esses fatos, o uso da maconha é comumente trivializado, né, inclusive pela mídia, né? Por quê? Porque tem muito redator de jornal, muito, né, próprio jornalista que é usuário, é consumidor de droga. Você acha que o cara vai falar mal da maconha? Eu conheço vários, né? Eu conheço vários artistas também que são usuários, então o cara vai falar mal, né? Então, apesar desses fatos, o uso da maconha tem sido comumente trivializado e em alguns países, né, o controle sobre o cultivo e a posse, né, e o uso da cannabis é menos restrito do que outras drogas, né? Sim, tem vários países que, né, estão nesse processo de legalização. De novo, pessoal, tem muito dinheiro, né? Tem vários motivos, né? Quem promove isso tem vários motivos. Tem gente que pode até ter um motivo ideológico, né? Que eu acho que na verdade o cara está influenciado, né, né? Tudo isso está influenciado, né, pelo que a Bíblia diz, né? Pelo inimigo das nossas almas, né? Mas tem gente que, não, simplesmente né, o cara quer ganhar dinheiro, né? E não fala, olha, se o cara quer comprar, se tem demanda, né, que eu só tô, cada um é responsável por si, né? Isso como as pessoas se eximem da culpa, né? Como a pessoa tenta criar um racional, né, para ela se isentar de qualquer culpa, né? Mas é isso, então, e tem gente que realmente quer essa legalização o quê? Para controle social, né?
Não é simplesmente por lucro, não, é realmente para controlar a população, né? Então, diz assim, olha, por mais de um século, né, a Inglaterra tem tentado bloquear a proibição contra a maconha e o ópio. Mas isso se tornou historicamente claro, né, através do que? Das leis internacionais contra a maconha, né, começaram a ser implementadas, né, em países que queriam fazer o progresso social, progresso econômico e social. Por quê? Porque os países que, na verdade, entendem, né, que isso é um atraso econômico e social, né? Então, tem países que proíbem porque sabe o custo geracional, né? Você pode perder uma geração inteira que vão, em vez dos caras se tornarem, né, se tornarem executivos de ponta, né, se tornarem por exemplo, países, né, Taiwan, Singapura, isso é proibido lá. Por quê? Porque eles sabem do custo social, né? Então, e países, por exemplo, ele diz aqui, como o Egito e a China, né, que lutam, né, com a droga, eles reconheceram de que isso seria essencial para que houvesse progresso no país, né? E o progresso no país só aconteceria se não houvesse um uso de droga, né, descontrolado. Então ele fala, cita a China por quê? Porque a China também foi um país o quê? Escravizado pelo Império Britânico no século, né, XIX. Então eles entendem, eles falam assim, cara, isso quebra o país, né? As pessoas não querem saber de trabalhar, as pessoas ficam, né? É igual, imagina uma Cracolândia, né, espalhada em todos os setores da sociedade, né? A pessoa não quer saber de outra coisa a não ser se drogar, né? Então ele fala assim, olha, para os impérios britânico e holandês no século XIX, né, o contrário era o verdadeiro, né? O progresso, né, ele poderia ser bloqueado se a população nessas colônias, né, debaixo do império, né, tanto o Império Britânico quanto o Império Holandês, se esse povo eles ficassem num estado estupefato, né? Basicamente o que? A gente droga os caras não vão conseguir se rebelar, lutar, né? Os caras vão estar idiotizados aqui, né? E ele fala, e isso era precisamente a estratégia deles. A gente o que? A gente controla o país, né? A gente chegou aqui, a gente dominou. Como que a gente vai deixar a população dócil? Droga elas, facinho. Ninguém vai querer, né, fazer uma insurreição, né? Vai querer expulsar a gente daqui. Não, os caras não quer saber de nada, os caras querem saber de se drogar, né? Então, assim, olha, em 1893, né, o Parlamento Britânico comissionou aquilo que se tornou, né, um estudo de 9 volumes, né, sobre a maconha na Índia, né, que era colônia britânica. Então, né, esse documento, essa comissão da maconha indiana, ele levou mais de 2 anos para ser compilado, né? E foi uma justificação, uma justificativa elaborada para um sistema de taxa. Olha só, na verdade, o que eles queriam implementar um imposto, né? Basicamente um sistema de taxação, né, da maconha e uma contínua subjugação, né, da população, né, né, encorajando o uso de ganja, né, o que eles chamam de ganja, né, desse tipo da maconha. Então olha só, pessoal, olha como os caras são. Então, além de dominar a população através, né, da promoção do consumo e da dependência, né, da ganja, que na época eles também tinham feito um sistema de taxação. É isso, os caras ganhavam, né, no lucro também, tá? Então, né? Por isso que eles não têm o menor pudor, eles falam, não, a gente, além de controlar, a gente vai ganhar, a gente vai levantar uma grana aqui. Ele continua assim, da mesma forma, né, que o tráfico, né, o britânico do ópio na China foi usado para
transformar a China numa nação drogada, incapaz de agir no seu próprio interesse ou em interesse próprio, né? E a legalização da ganja, né, era usado para suprimir a população na Índia, tá? Então, ele fala que estratégias diferentes para países diferentes, né? Então, na Índia era o uso do ópio, né, para drogar a nação, e na Índia era o uso da ganja. Esse documento, né, foi usado para, vamos dizer, recomendar a legalização da maconha na época, tá, pessoal? Para tornar a maconha legal na Índia. Isso em 1893, tá? Então ele diz assim, olha, a testemunha, né, vamos dizer, pessoas pró-maconha, né? Muitos deles donos de plantação e também coletores, né, de imposto, mostram qual era a mente, né, o mindset, o modelo mental imperialista, o que eles pensavam. Então, né, por exemplo, né, o Sr. Skinner, que era um gerente, né, de uma companhia de chá chamada Groga, né, lá em Darhang, na Índia. Chá é mentira, né? A fachada era chá, na verdade eu plantava, né, maconha. Então diz assim, as castas, porque isso é na Índia, né? As castas que usam, né, a maior parte são os Yosoanhe de Gaia, né, e os pedreiros de Calcutá, né, e as castas da selva. Ele continua falando assim, eu não vejo nenhum mal que eles usem droga, né? Todos os que têm o apetite para usar, né, eles são pessoas boas e quietas e obedientes. Então, basicamente, é o que ele está citando? São pessoas de classe baixa, de castas baixas, né? É pedreiro, né? Eram as pessoas que moravam na floresta, né? Então, o cara lá, o plantador, o gerente, fala, não vejo problema, né, no uso, porque aqui não interessa se essa pessoa aqui, né, não tem dinheiro para comer, se o cara gasta o dinheiro da comida né, na droga. Ele fala que não, são pessoas boas e, claro, o cara está drogado, ele está dopado, né? Enquanto você der droga pro cara, o cara fica bonzinho, né? Daí um outro, o Sr. Phillips, né, um plantador de chá também, né? Então ele fala, eu advogo para que não haja proibição da ganja, né? Se for proibido, a saúde, né, dos nossos trabalhadores irá sofrer, né? E claro que isso irá gerar um descontentamento, uma questão de descontentamento, no sentido, né, essas pessoas vão ficar, né, não vai ter droga aí, vai ter criminalidade, né? Então, olha de novo, né, o pensamento imperialista, fala, dopa o povo, taca a droga no povo, né? Eles ficam quietinhos, ninguém rouba ninguém, né? Não tem assalto. Outro, o comissário deputado lá de um porto de Aicar, né, dizendo assim, entre aspas, né, a ganja agora, né, ela é trazida pela equipe, né, de navegação da companhia indo-inglesa, tá? Então é para ficar o que claro que eles controlavam, né, o tráfico. Então, durante a primeira metade do século XX, era, vamos dizer, um segredo aberto, né? Aquela história, né? Meio que todo mundo sabia desse segredo, né? Entre os oficiais do Reino Unido, né? Ao ponto que houveram duas conferências de ópio, conferências internacionais de ópio, né? Uma em 1912 e outra, né, entre 1924 e 1925, que foi conduzido lá na Holanda, em Hague, tá? Para forçar a Londres a aderir às proibições da droga, né? Para, vamos dizer, diminuir e proibir.
E em ambos os casos, os ingleses se pronunciaram em favor do livre comércio de ópio e de cannabis. Tá? Então, pessoal, ao longo dos anos, de novo, né? Está falando o quê? De uma convenção em 1912 e outra de 1924 e 1925. Tá? Uma conferência internacional, o quê? Para, né, os países falam, peraí, vamos segurar um pouco, E os ingleses falam, não, a gente quer o livre comércio do ópio e da maconha, né? Basicamente heroína e maconha. A gente não está nem aí. Esse povinho aí, esses países, né, esses países subdesenvolvidos, esses países do terceiro mundo, né, vamos taxar, né, vamos tochar droga neles. É bom assim, eles morrem mais rápido, né? E a gente ganha, a gente lucra com isso, tá? A segunda conferência do ópio, em 1925, né, foi conduzida debaixo, vamos dizer, dos cuidados da Liga das Nações, tá? Que incluía países que haviam assinado um acordo em 1912. Essa conferência, né, focava primeiramente nas medidas para, vamos dizer, reforçar a proibição do ópio, e a delegação egípcia, apoiada pelos turcos, né, ela submeteu uma proposta para a proibição do haxixe, tá? Para que a proibição do haxixe fosse incluída na lista. A delegação inglesa tentou, né, vamos dizer, conduzir essa revolta contra a maconha, né, e contra o haxixe numa proposta para, vamos dizer, uma comissão investigativa que não tivesse fim, no sentido do que, não vamos proibir, a gente cria uma comissão para ficar investigando essa questão que não tem fim, entendeu? Basicamente, essa investigação não vai ter fim, né? Mas nessa vez, lá em 1925, a Inglaterra perdeu, né? Ela perdeu por quê? Porque não era ela que sofria com esse problema, né? Eram os países onde, né, ela implementava essa política, esses países que sofriam, né? Os países que a sua população sofriam. Então, aí eles perderam. Então, olha, um comitê de doutores, professores, administradores e ministros de países como Bélgica, Brasil, Canadá, República Dominicana, Egito, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Grécia, Itália, Japão, a Holanda, Polônia, Espanha e Suíça e os Estados Unidos se encontraram para considerar a completa proibição da produção e do uso de resina de maconha. Banir a maconha, o uso da maconha, foi votado, vamos dizer, né, de uma forma geral, com 3 abstenções: Grã-Bretanha, Holanda, né? A Holanda, que tinha, né, a sua companhia holandesa da Índia, né, que junto com a inglesa eles controlavam o tráfico de droga, né, que você tinha a companhia a British East India Company, né, a companhia britânica oriental, né, e também a Índia, que o quê? Que era a colônia britânica. Então, desde todos esses países houveram essas 3 abstenções, tipo, né? Na verdade, por quê? Porque é uma forma, de novo, aquela ilhota, né? Aquelas ilhotas lá na Inglaterra controlar países gigantescos. Então, a droga, né? Era uma ferramenta, além de dinheiro, né? Mas era uma ferramenta de controle populacional, né? Sem exército, a gente controla também sem ter exército, que é através de droga. Então, continua aqui, né? Em questão de meses, né? A Inglaterra contra-atacou, né? Porque aqui ele vai falando, né, de ter uma convenção em 1961, tá? Depois tem uma comissão em 1968, papapá. Daí ele fala, né, então nessa comissão em 1968, né, de narcóticos da ONU, estava apoiando a proibição da maconha e recomendando que todos os países, né, fizessem um esforço concentrado para erradicar, né, a maconha e tornar ilícito o tráfico da maconha, né? Daí, falei em meses, né, em questão de meses,
a Inglaterra contra-atacou, né? E em 1968 mesmo, né, a House of Lords, né, que é o parlamento inglês lá, criou sua primeira comissão oficial, né, para recomendar, vamos dizer, explicitamente recomendar a remoção de qualquer penalidade criminal para a posse e uso da maconha. Tá? Então, não é à toa que os países que mais lucravam com o tráfico de droga, não fala, nossa, a Holanda, Amsterdã por quê? Por que é promovido? Por que né? É legal lá o consumo? Por exemplo, porque é o país que sempre promoveu, sempre lucrou, são países que traficavam droga, então, né, a gente permite. Então, né, um comitê oficial do Parlamento Britânico, né, que foi liderado pela baronesa Barbara Frances Wotton de Abinger, né, a realeza, né, os caras não estão nem aí, por quê? Porque é realeza, estão acima, né, elite, então, deixa o povo morrer, deixa a gentalha morrer, né. Criou nessa comissão, que era o comitê Wotton, né, que ela é Frances Wotton, né. Então, esse comitê né, criou ali um documento que também, né, vamos dizer assim, é o documento de base, né, que é usado pelos Soros até hoje, nesse lobby, né, pela liberação da droga e pelo controle, né, como eles conseguem controlar, né, se introduzir nos países e controlar, né, os países. Né, então essa lei de Wotton, né, que era uma parlamentar, né, lá na House of Lords, né, pode não ser muito conhecida, mas por mais de 60 anos, né, começando em 1922, ela era uma discípula do H.G. Wells, tá? Vamos fazer as conexões aqui? Então era o que? Era uma socialista fabiana. De novo, o que o H.G. Wells, né, fala nos livros dele? A gente vai trazer uma nova ordem mundial, a gente vai promover o comunismo global, a gente vai contra o cristianismo, né? A gente é eugênico, né, eugenista. A gente tem que fazer controle populacional, tá? Né? Lembra, tem os vídeos aí dos livros que eu já fiz dele para vocês. Então ela é o quê? Ela era uma discípula dele. Por isso que a gente precisa conhecer a história, pessoal, porque a gente consegue traçar os pontos. Então qual que era o pensamento? Quem era essa mulher, essa nobre inglesa, essa parlamentar inglesa, né? O que ela acreditava? O que a gente conhecer as pessoas é conhecer exatamente o que elas pensam, qual que é a moral delas, quais são os valores delas. Então, às vezes você vê um político que está lá, o que o cara acredita? Não interessa só, né, a votação, qual é o motivo que o cara está votando dessa forma ou da outra forma? No caso, essa mulher que criou uma comissão, né, para o quê? Para liberação do uso da droga, ela era o quê? Ela era uma socialista fabiana. Então é basicamente uma satanista, tá? Eu estou fazendo um grande pulo aqui, mas no fundo, né, eles eram satanistas, o pessoal da sociedade fabiana, né? E como todo satanista fala assim, não, né, se você usa droga, o problema é seu, o problema não é meu, né? Você está usando o seu livre-arbítrio, né? Se você é enganado por mim, você que está se deixando enganar. Então a culpa é sua, não é minha, eu não tenho nenhum pecado, eu não tenho nenhum karma. O karma não é meu, o karma é seu. Né? Os satanistas, eles pensam assim. Então, né, a Wotton aqui, ela era uma figura-chave em o quê? Em moldar, em formar as políticas sociais que iriam, vamos dizer, conduzir as nações e estados modernos, né, os países modernos, tá? Especialmente os Estados Unidos. Na versão fazer com que esses países se tornassem uma versão do Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Tudo isso está conectado, pessoal. O quê? Ele fala, isso aqui está falando no livro. Então, aquilo que você lia no livro do Aldous Huxley, de uma sociedade controlada por droga, ele está falando, essa política implementada pela essa parlamentar, essa lei de Wotton,
É exatamente isso. A política que ela implementou lá no parlamento inglês vai fazer com que os países adotem uma legislação semelhante, que é um precedente legal internacional para que os países também implementem a mesma política né, nos seus países e todos se tornem estados, nações-estados, como o Aldous Huxley já falava, né, na década de 30. Então é basicamente o que? A gente vai usar droga para escravizar a população. Continua, a Wotton, ela juntou, vamos dizer, né, a liderança da legalização da campanha da maconha na Inglaterra, e o que se transformou, vamos dizer, o centro de uma aliança internacional, tá? Com a Organização Nacional para a Reforma das Leis da Maconha nos Estados Unidos, é o que eu acabei de falar, né? E em vários países, em vários grupos europeus. Então, basicamente, eles criaram ali um modelo legal para ser exportado para outros países, para a mesma coisa, né? A promoção e legalização das drogas. Então, ele fala assim, graças ao comitê Wotton, né, os Estados Unidos não mais é conhecido, né, pelos seus, vamos dizer, as suas pradarias de grãos, né? Mas desde 1987 a maconha se tornou o maior produto agrícola dos Estados Unidos. Isso você não vai ver no jornal. Tá? Então presta atenção no que está falando aqui. Graças a essa política feita por uma mulher que era influenciada pelo H.G. Wells, pelo socialismo fabiano, um outro país, né, os Estados Unidos, por exemplo, né, que era conhecido como, né, um país das pradarias de produtor de trigo, então, hoje, a partir de 1987, virou o quê? Virou o maior produto agrícola americano é maconha, tá? com uma estimativa de 10 mil toneladas métricas de maconha produzida todo ano desde 2006, né, de acordo com um documento do Departamento de Estado americano. Tá? Eu nem sei quanto é isso, não tenho nem ideia, pessoal. Né, com uma estimativa de 10 mil toneladas métricas. Então, fala, né, o lobby da droga, né, que surgiu, né, ele fala aqui do ventre, né, da baronesa Wotton, hoje pertence, né, ao Soros. Então, o que ela fez lá em 1968, quem que lidera, quem que continua, né, quem que, né, vamos dizer, tomou o bastão, né, e conduz é o Soros, né, que desde 1994 tem, né, jogado, vamos dizer, mais de 50 milhões em eleições, né, lá nos Estados Unidos, e em resoluções para legalizar a maconha nos Estados Unidos, junto com, né, outras pessoas aqui, né, com fundadores, blá, 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 blá. E muito mais do que esse valor, né, de 50 milhões de dólares, tem sido gastos em esforços internacionais. Então ele fala, né, a organização do Soros tem se transformado, vamos dizer, em diversas vezes, né? Pessoal, peraí, eu vou interromper porque estão me ligando aqui, eu não consigo me concentrar. Mas enfim, eu acho que, né, a gente já foi uma boa introdução, né, já lemos quase 50 páginas aqui, né, do livro. Então, assim, eu acho que já dá pra gente, né, começar a entender a cabeça dessas pessoas. Além disso, né, a cabeça dessa galera, pessoal, a cabeça dessa galera que, sabe, que manda, né, é o quê? É no fundo, né, lembra? Aqui ele fala que o quê? Os caras são satanistas, eles, né, têm sociedade secreta, e é isso. Vê o outro, não vê o ser humano como um ser criado por Deus, não vê a imagem e semelhança de Deus no outro, vê como um ser menor, né, que é um animal que a gente pode dominar e escravizar. Bom, então hoje a gente, né, nosso primeiro episódio aqui, compartilhem, né, eu nunca falo isso, mas, né, então
toque o sininho aí, porque isso ajuda na métrica, né? Se inscreva se você não se inscreveu, né? Como que é? Se inscreva, toque o sininho, dê um like, enfim. Tudo isso ajuda na métrica do vídeo aí para ver se, né, mais pessoas assistem. E é isso, pessoal, né? Se você vendo isso que eu acabei de ler, de novo, porque eles são contra o cristianismo? Porque o cristianismo tira as pessoas da droga, não, conecta você com Deus, dá um propósito, né? E eu vi uma matéria, agora que um vídeo que eu vou fazer da BBC recente, por que a geração Z e Millennial é tão deprimida? Porque é uma geração desconectada, pessoal. É uma geração que eles querem exatamente que a pessoa fique deprimida para quê? Para ficar dependente de droga, porque vai ter um estímulo físico através da droga. Então, o caminho, pessoal, o caminho é Deus, né? Então, eu vou convidar você a fazer uma oração comigo. Se você vendo, fala assim, não, eu não quero fazer parte desse admirável mundo novo que está sendo, né, admirável não, é uma ilusão, essa admirável ilusão que está sendo imposta, que vai cada vez mais ser imposta para a gente. A forma de você não participar disso é você estar com Deus, é se conectar com Deus, é entregar sua vida para Deus. E eu vou fazer uma oração, eu quero te convidar a orar comigo. Se você nunca fez, declarar que você quer ter uma aliança com Deus. Não é, pessoal, não é espontâneo, né? Não adianta você nascer, né? A gente é uma decisão pessoal, né? Você tem que decidir. E como que a gente manifesta essa decisão? Confessando, né, aquilo que você acredita no teu coração. Então coloca a mão no seu coração e ora comigo, fala: Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque eu entendi que eu preciso me afastar de tudo que é trevas, Pai. Eu preciso me arrepender do meu pecado, de tudo aquilo que me escraviza, Pai. Eu preciso ser liberto de todas as trevas, de todas as cadeias, de tudo aquilo que na verdade eu, sem consciência, estava sendo escravizado. Eu me entrego a Ti, Jesus, eu quero ter uma aliança contigo. Eu peço a Ti perdão pelos meus pecados e eu, Pai, reconheço a minha necessidade de ter uma aliança contigo, de receber o sacrifício que Tu fizeste na cruz do Calvário para que eu pudesse ter a Tua vida em mim, o Teu Espírito em mim, para que eu pudesse ser reconciliado com Deus. Então, Jesus, hoje eu Te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu abro a minha vida, o meu coração, a minha mente, para que o Teu Espírito Santo venha fazer morada em mim, que o Teu Espírito seja entronizado na minha vida, que Tu seja entronizado como Deus na minha vida. Eu abro mão da direção da minha vida e eu quero que Tu venha ser o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, e me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá clareza, Senhor, me dá paz, que venha me dar, Pai, o fruto do Teu Espírito, Pai, que ele seja manifesto em todas as áreas da minha vida. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, pela Tua obra, Pai. Eu peço, escreva meu nome no Teu livro da vida, no livro da vida do Cordeiro, e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa, para que eu tenha certeza que quando meus dias aqui na terra se encerrarem, eu vou estar junto contigo para toda a eternidade. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai, porque hoje Tu me resgata do império das trevas e me transporta para o Teu reino, Senhor, o reino de paz, o reino dos céus, o reino da luz, Pai, do Filho do Teu amor, de Jesus Cristo. Glória eu Te dou, eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia diz que você passou da morte para a vida. Amém? Você hoje é uma nova criatura, você teve um novo nascimento, que o Espírito Santo de Deus agora habita em você. Então o que você precisa fazer agora é conhecer Deus, quem é Deus, né? E a Bíblia exatamente é esse livro que Deus nos deixou para que nós saibamos como nos relacionarmos com Ele, quem é Deus, né? Que a gente tenha uma direção, né, para seguir, um objetivo na nossa vida. Então compre uma Bíblia, comece a ler e claro, você precisa fazer parte de uma igreja também, né? Você não pode estar sozinho, agora você faz parte do corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja, né? A igreja mística é a igreja. Então, uma igreja que pregue a sã doutrina, que pregue a Bíblia, porque tem muita igreja que, inclusive, por exemplo, que quer agora pregar, né, um falso evangelho, pessoal, e cada vez mais vai ter, né, igrejas esquerdistas, igrejas lacradoras, normalizando, né, que falam, não, é o amor, é o amor. Não, a Bíblia diz, né, a Bíblia diz aqui qual é a verdade. Então, busque uma igreja que pregue a sã doutrina, né. Um teste bom é perguntar se eles acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas é imprescindível, você tem que fazer parte de uma igreja para o quê? Para estar, né,
inserido no corpo de Cristo e está com pessoas que vão te ajudar nessa caminhada, que vão estar orando com você, né, vão estar te discipulando, tirando as tuas dúvidas, te instruindo, né, vão estar te abraçando em amor ali para você estar junto. Amém? Então é isso, pessoal, né? De novo, vou lembrar vocês dos quadrinhos, tá? Muito material aqui. Não deixe de entrar em contato para você ler, para você adquirir aqui. Vai valer a pena demais, tá? Eu sei que eu sou suspeito porque eu fiz, mas eu falo sem a menor vergonha, pessoal. Vale a pena mesmo, tá? Então, entre em contato, os links estão aqui embaixo e vai ser um prazer falar com vocês, tá? Então, essa semana a gente tem um novo vídeo aí fazendo o apanhado que vai estar disponível no Rumble e no Odyssey, e a gente quinta-feira também tem o nosso vídeo tradicional com uma palavra de esperança e de vida aí para vocês, tá? Deus abençoe, uma excelente semana. Até a próxima. Tchau.